as coisas que ela vai poder levar para quando ela começar a passar de séries, muitas coisas ela vai começar a aprender ali. E é coisas que ela vai levar para a vida toda. Então é muito importante esse momento de chegada. E quanto melhor for a experiência desse aluno dentro dessa fase, melhor ele será nas outras, né? Com outros professores, com outros colegas, né? Com outra escola, quem sabe, e que ele continue dessa forma. Então, a ideia é que o que ele aprenda ali, ele leve para a vida toda. Bom, e qual que seria o papel da brincadeira, né? Ele vai proporcionar a construção de um mundo. Porque por mais que a gente fale de lúdico, as pessoas podem remeter que a gente vai estar falando de um mundo do faz de conta, que é tudo um mar de rosas, que são nuvens. Nós utilizamos, sim, o faz de conta. É uma parte muito importante para esse público. Mas isso não quer dizer que lá não vão ter situações da nossa própria realidade, do que nós estamos vivendo. Então é a partir dessa brincadeira que a gente consegue mostrar de uma forma dentro do que eles podem entender, dentro de uma linguagem que eles entendam, de uma maneira diferente o que acontece no mundo. E tanto pela parte boa, tanto pela parte do ruim. E isso, de uma certa forma, instiga eles a ter ações para que mudar certa situação. Então, por exemplo, dentro de uma brincadeira, você pode proporcionar ao aluno a percepção de que a sociedade tem um preconceito com uma criança negra. Ele vai ver que o mundo é assim e ele vai se perguntar por quê. E aí ele vai ter uma vontade de querer mudar isso, né? E isso é uma das coisas mais bonitas, esse poder de transformação, transformar essa inocência em uma não inocência, né? A gente não pode encarar, como eu disse no começo, que eles são pessoas que não aprendem nada. Eles aprendem muito e às vezes eles assimilam muito melhor as coisas do que a gente mesmo, por exemplo, na fase adulta. E hoje, qual que é o contexto que nós temos em questão dessas brincadeiras nas escolas, né? Ela sempre foi utilizada como um meio de passatempo. Ela não tinha um propósito, né? Era usada naquele momento em que o professor não queria fazer nada e, tipo, jogava os alunos e faz o que quiser. Ou então era usada brincadeiras muito antigas, né? Não tinha, digamos, uma inovação, algo que interessasse realmente, chamasse a atenção daqueles alunos, ou então brincadeiras que eram totalmente descontextualizadas com o mundo em que eles vivem hoje. Por isso que tudo na vida precisa dessa inovação, porque com o passar dos anos, nossos objetivos, os nossos olhares, as coisas mudam. As brincadeiras também têm que mudar. Né? O que a gente tem que pensar é o que essas brincadeiras vão trazer para aqueles alunos, mas em si a inovação ela é muito importante. E falando em inovação, vamos falar de um momento atual. Nós estamos nesse contexto de pandemia. E o que foi que aconteceu? A inovação chegou de diversas vertentes, tanto de professor como de aluno, o uso da tecnologia. E como vamos falar em questão da educação infantil, né? Porque como é que vai ser essa experiência? Não é à toa que só agora muitos estão vendo o poder que essa brincadeira, esses jogos têm dentro da própria casa, né? Que é algo que pode ser feito até com a própria família, uma forma de divertimento e ao mesmo tempo pode ser usado dentro de uma atividade escolar. Então, assim, para ver que só diante de uma situação que nós estamos vivendo, que trouxe muita dor, muito sofrimento, mudou drasticamente tudo na vida, né? Mas nos veio para mostrar uma lição e foi muito bom em relação às inovações que aconteceram diante das metodologias de ensino.
E é bem interessante os professores estarem pesquisando mais para estar inovando mais nas suas aulas, principalmente referente à educação infantil, e realmente ver a importância dos jogos e brincadeiras e criar, fazer um plano de aula utilizando coisas mais atuais e que pode ser usado com toda a família, né? Isso é muito importante. E a brincadeira, ela não é simplesmente usada para coisas escolares. Ela pode ser usada para a vida. Ela pode ser, por exemplo, uma aula dentro da faculdade, onde você consegue ter, o professor consegue adquirir alguns pontos de vista sobre os alunos, né? Onde entre os debates também as opiniões, é onde se possa discutir saudavelmente sobre algum assunto. Então, o uso da brincadeira não é apenas para o infantil. Acho que ele deve ser encarado como um todo. Lógico que cada brincadeira e cada jogo dentro do seu contexto. E dentro de que aconteça a ação do brincar e jogar, é necessário seguir critérios. Primeiro, necessário que a escola ela tenha um espaço apropriado para que aconteça essa brincadeira, né? Que a escola pense nisso, que eles precisam de um espaço para que isso aconteça, para que eles sintam que eles são importantes e que eles tenham um espaço que eles possam chamar deles, porque não é à toa que a escola é a nossa segunda casa. A gente passa, às vezes, muito mais tempo dentro dela do que dentro da nossa própria casa. A gente passa maior tempo com os nossos amigos, nossos colegas, com os professores, do que com os nossos pais, por exemplo. Também, fora o espaço apropriado, você precisa ter diferentes tipos de brinquedo. É aí que entra a questão de diversidade. Não adianta você colocar brinquedo na escola e ser apenas Barbies brancas, né? Ou só ter bola para meninos, boneca para meninas, ter essa segregação. Então, é justamente trazer diferentes tipos de brinquedos para já trazer a ideia e fazer com que eles vejam as diferenças e que não existe essa coisa do que é para menino, do que é para menina, o que é certo, o que é errado. Ah, eu só posso usar essa boneca. Então, tipo assim, para poder realmente contextualizar o mundo em que vivemos e que em si o legal é a diferença e a gente saber conviver com elas. E também uma coisa bem interessante é poder ressaltar as crianças, já começar a plantar a sementinha em relação à reciclagem, ao meio ambiente, que é uma coisa muito importante, né? As coisas que estão acontecendo aí, fazer com que eles ainda tenham essa vontade e tenham a esperança de que possa mudar essa situação, né? Que eles cuidem do planeta, que eles cuidem das árvores, então que se use ou pelo menos que se guarde materiais recicláveis, em que em algum momento o professor crie brinquedos com eles, que eles possam poder dizer o que querem construir e utilizar desses materiais, né, para poder ver que às vezes o material que você usa dentro da sua casa, você pode utilizar como um brinquedo, que ele tem diversas funções. Então já é interessante trabalhar com esses materiais justamente para poder trazer essa ideia. E a partir de tudo isso, ele vai conseguir ter uma percepção de como é que funciona a sociedade, o mundo, e a partir disso também criar coisas para essa mudança, né? Porque não é apenas você mostrar, mas é que esse mostrar traga algo que ele mesmo queira fazer, né? A gente joga a semente, ele que vê se quer realmente plantar e fazer com que uma árvore cresça, né? As brincadeiras ela vai utilizar muito, fora a questão de trabalhar com o cognitivo, emocional, a questão física também, ela vai trabalhar com o uso da imaginação. Por mais que a gente esteja falando da realidade, é importante com esse público de bebês e crianças trabalhar essa imaginação para que eles possam pensar que existem vários caminhos para as coisas, né? E que nós podemos sim sonhar e lutar pelas coisas, né?
que nem tudo que está ali precisa ser daquela forma, né? Trabalhar essa imaginação, entrar naquele mundo colorido deles, né? Para que eles não percam também essa essência de criança, porque não adianta você colocar realidade, realidade, realidade e esquecer do mundo deles. Temos que lembrar que eles são bebês, eles são crianças. Então, tem que ter sim a realidade, mas também tem que ter o mundo deles, porque eles só vão realmente levar a sério quando eles se verem, né? Então, como eles são crianças, eles precisam viver essa fase de criança. A gente não pode atropelar fases, né? Então, é através dessa imaginação, é através de realizando essas atividades, esses jogos, essas brincadeiras, a gente consegue ter a percepções de diversas habilidades, tanto sociais como as cognitivas, dentro dos jogos. E assim já é um passo para o desenvolvimento desses alunos, né? E uma questão bem legal também é que, utilizando esses jogos e brincadeiras, nós temos a ideia da competitividade, né? Mas não é simplesmente falar, você tem que sempre ganhar, mas mostrar ao aluno que na vida nós perdemos e nós ganhamos, né? E que nem sempre a perda é ruim. É uma construção para que a gente ganhe. Então, já trazer essa ideia desde criança é muito importante, né? Sempre aprender desde cedo. Indo direto ao ponto, quais tipos de brincadeiras e atividades que nós podemos estar usando e poder conseguir várias vertentes através deles? Nós temos as cantigas de roda, que proporciona o conhecimento das diferentes culturas, essa questão do conviver com o diferente, de poder ter a habilidade da dança, ter a habilidade da música, do canto, enfim, de expressão. É uma coisa muito importante para esse público. Nós temos os jogos de tabuleiro, onde a gente trabalha o raciocínio, né? A questão mais lógica. Nós temos essa questão de construir brinquedos, tem o faz de conta também, que é muito importante, e é aí que entra uma questão bem importante, que é dar o poder ao aluno dele mesmo criar a brincadeira, dele mesmo colocar o que ele quer. E é justamente nesse momento que ele coloca o que ele quer, que a gente consegue perceber algumas situações que, no caso, não seriam tão escolares, mas a partir do momento que a gente vê onde ele tem dificuldades, às vezes ele está passando por algum problema dentro da própria casa e ele não conta, os pais não contam, então a partir desse momento você consegue perceber o que angustia ele, né? Muitas vezes as coisas, os sofrimentos que eles têm, eles se expressam através dessas brincadeiras do faz de conta. Então é muito importante também essas brincadeiras, futebol, vôlei, enfim, o conhecimento sobre os esportes, para que eles possam estar em eterno movimento e não ficar só presos dentro de uma sala. Essas brincadeiras elas devem ser feitas tanto dentro como fora da sala e poder proporcionar algum local em que para eles seria inusitado, né? Acho que sair um pouco fora do padrão é bem importante mostrar isso para eles. Diante de toda essa problemática sobre o uso dos jogos e brincadeiras na educação infantil, eu gostaria de expor um poema que eu fiz referente ao tema, né? Para poder trazer a minha mensagem final e o que eu quero trazer de reflexão para nós futuros professores, principalmente em relação à nossa ação didática nessa fase tão importante da educação infantil. O poema ele é intitulado como Ser Broto de Arroz. Ser que não é ser, mas realmente o que sabe ser. Ser tudo o que quiser, sem medo, apenas voar. Colorido a todas as mãos, e mesmo que uma mude, um sorriso por mais uma cor está conhecendo. É brincar para estar perto do outro. É chorar para mostrar que algo que dói não é apenas externo. É sorrir para os mais variados sorrisos sem saber quem é aquela pessoa. Como descrever em tão poucas palavras um pequeno, que ao passo é tão grande? Provoca amor e carinho a sulfurices e mais um ser comum para a realidade. Mas que realidade é essa que não permite sair da mesma? A brincar, a chorar e a sorrir, demasiadamente. Mas toda a noite na sua angústia de viver,
chorar para voltar a ser esse ser. Então, assim, diante desse poema, qual é a mensagem que eu quero trazer a vocês? Quando a gente trabalha com essa fase da educação infantil, é importante que a gente entre nesse mundo colorido deles. Pô, eles podem ser o que eles quiserem, né? E por que não deixar com que esse mundo colorido seja o nosso mundo colorido? Deixar com que essas cores entrem no nosso preto e branco que a nossa vida acaba se tornando. Então, nos permitir pesquisar mais, realmente pensar no contexto deles, o que a gente quer trazer, né? Poder fazer com que cada vez mais esse ensinar seja potencializado, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela questão do aprender. E quando eu falo aprender, é aprender com eles, porque a gente só não ensina. A gente muito mais aprende do que isso. Então, para tudo é necessária essa troca. Então, pensemos nas nossas ações pedagógicas, porque no futuro nós vamos colher esses frutos. Ok? Aqui está mais um fim da aula. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!